Muito bem, estamos de volta no Arena Esportiva, o assunto voleibol e, claro, Olimpíadas Rio 2016. Nós falávamos, o presidente Soto da Federação Estadual de Vôlei dizia que era lá de baixo, né, que a federação investe bastante no jovem, naquele futuro promissor atleta do voleibol. O Tijuca Tênis Clube, presidente, e o Flamengo são dois clubes que investem muito na base. Tijuca, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, o Flamengo na zona sul, ali na Gávea. Por que esses dois clubes, não temos outros clubes assim que possam investir tanto no voleibol? Na verdade, você cometeu uma ligeira omissão e uma ligeira injustiça com o Fluminense também, e com o Botafogo. É verdade. Que são os grandes formadores do voleibol do Rio de Janeiro. É verdade. Fluminense, Botafogo e Flamengo, que não estavam fazendo parte do Campeonato Nacional, esse ano já vão entrar numa Liga B, aspirando no ano que vem passar a disputar o Campeonato Brasileiro no mais alto nível. Então, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Tijuca são no Rio de Janeiro os grandes formadores do voleibol. Eles começam com as crianças aos 11, 12 anos e normalmente as levam até os 20, 21 anos. Eu já fico triste que eu vejo que a crise do Vasco não é só no futebol, no vôlei também. É porque o Vasco não tem uma tradição, né, de vôlei, né? Era mais no futsal, atletismo, no remo. No remo, claro. Eu me dou bem com o nosso presidente Eurico e eu entendo que o Vasco, ele tem, em esporte de salão, ele tem duas tradições. Uma tradição é o basquete, é verdade. E outra tradição é o futebol de salão. O futsal, Tá? Mas eu tenho esperança que o Eurico, com o bom senso que ele tem, ele o ano que vem vai voltar com o voleibol do Vasco. E é importante investir na base, deputado, porque aquilo que o Soto disse no nosso primeiro bloco é onde a criança, o adolescente, além de estudar, vai estar ocupado não só com os estudos, como também com o esporte, para que ele não vá para aquele lado ruim da vida também, né? Isso é fundamental, como eu coloquei, não é nenhuma fórmula mágica, mas é preciso ter seriedade, é preciso ter criar uma expectativa nesse adolescente de que ele investindo nesse esporte ele vai poder sobreviver daquilo. E ao longo de todo esse tempo, ele ser cobrado com relação a resultados nos estudos, ele ter à disposição dele uma boa alimentação, enfim, ele ter a possibilidade de conviver com técnicos e formadores que de fato entendam esse lado até afetivo que muitos enxergam neles pela ausência dos pais, seja por qual razão for. E isso eu sei que o Vasco tem. Estou vendo que eu faço a defesa do Vascão aqui sempre, né? O Vasco tem essa preocupação de oferecer a escola dentro do próprio complexo de São Januário aos seus atletas e tem essa preocupação. Então todos têm, os grandes clubes, na verdade, têm essa preocupação e é assim que deve. A gente não vê isso acontecer nos clubes de menor investimento, mas deveria, no meu ponto de vista, haver até um fomento por parte do Estado para que isso acontecesse. Agora, também é importante levar o seguinte, eu tenho muito claro para mim, solteiro Rui, que tudo na vida são escolhas. Então não adianta também um clube de ponta, que oferece todas as oportunidades para os adolescentes e ele optar, muitas vezes, pelo aquele caminho que aparentemente é o caminho mais fácil, que vai levá-lo mais cedo ao sucesso. Aí a concepção de sucesso é de cada um. Às vezes o cara tem como concepção de sucesso ele ser igual ao Neymar, ou ser igual ao dono do tráfico na comunidade dele, ou ser igual ao professor dele. Então é sempre uma escolha. Então essas oportunidades que surgem na vida, aqueles que sabem agarrá-la também, tem que ser enaltecido, mas é importante dizer que tem que ser oferecidas essas oportunidades e nem todos os clubes oferecem, né? Com certeza. Bem, toda semana o Rio de Janeiro promove etapas do vôlei de praia. Isso acontece na Rio Sport Center, na Barra da Tijuca, que é uma parceria com a federação. E, Soto, como é que isso aí funciona? Na verdade, nós temos 10 categorias, 5 masculinas, 5 femininas, do adulto ao mirim. O mirim 13 anos, adulto acima de 20 anos. Então nós fazemos semanalmente etapas e o resultado dessas etapas os jogadores vão acumulando pontos no ranking. E ao final do ano, então, nós temos os campeões de cada categoria. Então é um trabalho de perseverança, é um trabalho de catequese dos garotos e também acontece uma coisa interessante. O voleibol de praia
se complementa muito bem com o voleibol de quadra. Não são atividades conflitantes, são atividades complementares. Algumas características físicas necessárias ao voleibol de praia, elas são indispensáveis no voleibol de quadra e vice-versa. Então, no início, o atleta, o jovem, ele joga praia e joga quadra. No final, lá, dependendo da estatura, da sua habilidade, etc., quando ele é um juvenil, 18, 19 anos, ele pode, então, optar pela quadra, tão somente pela quadra ou tão somente pela praia. Mas, na verdade, hoje, o fator altura é um fator altamente determinante, principalmente no voleibol de quadra. Eu, por exemplo, fui treinador da Seleção Brasileira Olímpica em 76, em Montreal. E eu falava com os jogadores mais ou menos no mesmo nível. Hoje, com a minha altura, eu serviria apenas para levar água, porque os camaradas têm 2,30 m, 2,18 m, etc. Então, o voleibol conseguiu também atrair o pessoal de boa estatura, que antigamente era exclusivamente uma coisa do basquete. Hoje você vê um time de voleibol com jogadores quase todos acima de 2 metros. Você sabe que essa questão do esporte de quadra, esporte de areia, eu sou exemplo de que pode ser aproveitado o atleta de futsal, por exemplo, no futevôlei. Então eu aplico toda a minha habilidade no futebol e no futsal na quadra de areia, jogando futebol, inclusive com o sobrinho do senhor, o Igor. Eu quero mandar um abraço para ele aí já. O deputado, além de ser praticante do futevôlei, também é mergulhador. Eu faço quando dá um tempinho aí, de vez em quando, muito raramente, eu gosto de dar uma mergulhada. Ele pratica ou comete futevôlei? Aí só vendo, né, Souto? Aí só vendo. Eu sou uma pessoa esforçada, vamos classificar assim. Tá certo. Olha, o vôlei de quadra tem a atual campeã, que é o Rexona do Bernardinho, e treina na URCA, na Escola de Capacitação Física do Exército, ou a antiga Escola de Educação Física do Exército. Eu conheço lá, já estive várias vezes fazendo matérias na Escola de Educação Física com a seleção brasileira. Souto, você também conhece o Flávio, o deputado também conhece. Corri muito bem. naquelas pistas, inclusive, quando era criança. E o Fluminense até treina lá no futebol também, né? Eu pergunto, a capacitação, quer dizer, aquilo que é oferecido pelo Exército à seleção brasileira, porque a seleção treina lá, é porque é bom, porque tem instalações adequadas, porque também tem a de Saquarema, onde tem a seleção, tem lá a sua sede, que também é muito boa, conheço. Botafogo já fez lá pré-temporada. Mas aqui no Rio, a equipe do Rexona do Bernardinho treina lá porque oferece todas as condições. Né? Na verdade, os dois locais são completos em termos de necessidades para o treinamento. Tanto Saquarema quanto aqui na escola, na URCA. A grande diferença é que Saquarema é um pouco afastado, o jogador fica lá durante uma longa temporada, aquilo se torna extremamente monótono. Né? Monótono. E aqui no Rio de Janeiro não, treina de manhã, sai, vai, se distrai, volta, treina à tarde. Então, na verdade, e em Saquarema treinam as seleções brasileiras. O Rexona é um clube, por isso ele optou por treinar no Rio de Janeiro, que é mais fácil para as atletas, né? Porque o lazer é mais fácil. E lá em Saquarema, você fica lá 15 dias, você está desesperado para sair. É uma concentração, quando a tendência mundial hoje é reduzir a concentração. E o problema da concentração, nas categorias de base, acarreta outra consequência muito grave. Porque o jogador, na 14, 15, 17 anos, é levado para lá, fica internado lá e perde o ano letivo. Então, um grupo de 30 jogadores, quantos serão profissionais de voleibol? 2, 3? Os demais terão que ser formados como cidadãos. E não somente a finalidade é formar jogadores. Jogadores o astro, a grande estrela é uma consequência. A formação do cidadão é que eu acho que é a mais importante de tudo. Agora, eu pergunto para você, Souto, como presidente da federação, como é que está o vôlei para a Olimpíada? Bom, eu tenho a esperança que a gente vai sair muito bem. Dá para trazer medalha? Eu acho que nós temos a possibilidade de ganhar 6 medalhas. Na quadra, na areia, nos dois, no masculino e feminino? São duas medalhas na quadra, masculino e feminino,
E na praia, o Brasil será representado por 2 equipes. Então, ela não poderá jogar a final entre 2 equipes brasileiras. Mas o Brasil poderá conquistar uma medalha de ouro ou de prata e uma medalha de bronze. Então, poderão ser 2 na praia masculino, 2 na praia feminino e na quadra 2 medalhas. Eu acho que nós temos, no naipe feminino, as nossas chances são maiores do que no masculino. Apenas um achismo, não tem nada de matemático, apenas achismo. Eu acho que no momento o grupo feminino de quadra sofreu menos percalços, menos modificações do que o grupo do Bernardo, que é na equipe masculina, e na praia também, a volta de um jogador experiente, então ele talvez permita ao Brasil ter uma melhor performance. Mas nada impede que o Bernardinho invente aí e termine sendo campeão olímpico, que é o que a gente vai torcer. Porque o Brasil é bicampeão, né, com a Jaqueline e a Sandra Pires, né, na Olimpíada. Mas ele foi campeão lá em 94. Em 94. Foi a primeira vez que o voleibol de praia esteve incluído entre as disciplinas olímpicas. De lá para cá, a competição se agravou muito. Os países europeus passaram a construir ginásios especiais para treinamento. Eram quadras cobertas com aquecimento na areia. Então, eles que não podiam treinar durante o inverno, eles hoje treinam o ano todo. A vantagem que nós tínhamos da praia durante o ano todo, perdemos, porque eles construíram ginásios cobertos com areia aquecida, então eles treinam. Só em represália a gente vai criar aqui um ginásio para treinamento de esporte na neve. Isso. Só para competir com ele na neve também. Tá certo. Para pararem de invadir a nossa praia. Essas chances que o Soto disse, por exemplo, deputado, do Brasil ter medalhas tanto no masculino como no feminino, mas ele atentou que ele acha que no feminino o Brasil irá sair melhor porque teve menos percalços do que no masculino, menos alterações na equipe. A percepção que eu tenho, que o doutor Soto colocou, é isso, né, que é uma equipe mais consolidada, que se conhece melhor, que houve talvez menos renovações, e também pelo aspecto, talvez, do nivelamento a nível mundial, na categoria masculina, pelo menos eu perceber que há equipes que competirão em nível, mais equipes competirão em nível de igualdade com a seleção brasileira, o que acontece também no feminino, mas talvez com uma quantidade menor. Então, qualquer jogo que a seleção brasileira masculina vai enfrentar vai ser clássico, né? Aquele jogo difícil, contra Bielorrússia, contra aquelas seleções, países que a gente nem sabe onde ficam, às vezes, no mapa, mas que tem seleções fortíssimas, jogadores que jogam em clubes no mundo inteiro. No feminino acontece também, mas talvez com a concorrência seja um pouquinho menor, mas eu estou torcendo muito para as nossas meninas e acreditando na competência também do Bernardinho na equipe masculina. Tá certo. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O tema foi o assunto que está na moda, a Olimpíada Rio 2016, o voleibol, né, tanto o vôlei indoor, como é chamado, o vôlei de quadra, como também o vôlei de praia. E eu agradeço a presença do deputado Flávio Bolsonaro, esteve aqui, obrigado, deputado. Também do presidente da Federação Estadual do Rio de Janeiro, Carlos Souto. Obrigado, Souto, pela sua presença. Virá mais vezes aqui, né? Até lá, vamos ter muito programa para falar de Olimpíada, de vôlei e de outros esportes. Bem, você também pode assistir o programa pela internet, o nosso site é o www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o nosso e-mail, arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense.